Ambipar, uma empresa que já esteve entre as 20 mais valiosas da Bolsa de Valores e chegou a valer mais do que a Embraer e a Gerdau. Em seu auge, ela chegou a um valor de mais de 27 bilhões de reais. Para você ter uma noção, em 2024 as ações dispararam dos 8 para os 268 reais no pico, chegando a saltar mais de 1.500% em um ano. Mas o mercado sempre desconfiou dos fundamentos por trás disso. Até que, neste ano, aconteceu o que muitos gestores já estavam esperando. As ações começaram a ser dilaceradas na Bolsa de Valores, com uma queda de mais de 90% e um risco cada vez mais iminente de recuperação judicial. Daqueles 27 bilhões em valor de mercado, segundo o Trademap, hoje sobraram 1,2 bilhão. Daqueles R$ 268 reais por ação, hoje ficaram cerca de 75 centavos. Então a pergunta que fica é: o que raios aconteceu com essa empresa? Eu vou te explicar tintim por tintim nesse vídeo, então já sabe. Curte, se inscreve no canal e envia para aquele seu amigo investidor que quer entender de um jeito rápido e fácil o que está acontecendo com a Ambipar. A empresa, que atua no descarte de resíduos perigosos, chegou na B3 em julho de 2020, com uma agenda de expansão e foco em aquisições no Brasil e no exterior. O resultado disso foi um aumento no endividamento, o que levou o mercado a penalizar as ações quando o ciclo de alta de juros começou, já que isso aumentaria o custo da dívida. Essa pressão abalou bastante as ações, mas logo depois veio a escalada dos papéis na bolsa, que eu falei no começo desse vídeo. Esse movimento foi impulsionado pela aquisição de papéis pelo controlador da companhia, o Tércio Borlenk Jr. Além disso, a própria Ambipar foi a mercado com um programa de recompra de ações. Teve também a entrada dos fundos da Trustee, que tem Nelson Tanuri como cotista, e impulsionou ainda mais os papéis. A alta das ações da Ambipar levou ao movimento de short squeeze, ou seja, os investidores que apostavam na queda dos papéis foram forçados a cobrir suas posições. Esse movimento amplificou ainda mais a valorização na bolsa. Segundo analistas, a Ambipar é um caso clássico de preços totalmente descorrelacionados com os resultados. Enquanto a ação disparava, o lucro estava desabando. A casa começou a cair em setembro deste ano, quando a Ambipar pediu e conseguiu proteção judicial contra credores depois de uma performance ruim de Green Bonds, títulos de dívida verde que a empresa emitiu no exterior. A Ambipar havia emitido títulos de dívida em dólar para financiar seus projetos sustentáveis. Para se proteger da volatilidade do câmbio, já que as suas receitas são em reais, a empresa contratou um contrato swap com o Deutsche Bank, transformando na prática sua dívida em dólar em uma obrigação em real. Esse era o seguro da Ambipar. A armadilha veio com um aditivo a esse contrato de swap. Essa alteração vinculou o derivativo diretamente à performance dos próprios Green Bonds no mercado. Quando o preço desses títulos verdes começou a cair, esse aditivo foi ativado imediatamente. O Deutsche Bank exigiu o depósito de garantias adicionais para cobrir a desvalorização. Gerou um risco de efeito dominó na Ambipar, que poderia gerar um rombo de 10 bilhões de reais no caixa da empresa. Isso porque quase todos os contratos financeiros da Ambipar contêm cláusulas de vencimento cruzado, numa espécie de efeito cascata de cobrança entre os credores. Foi aí que a empresa correu para a justiça para se proteger disso, em uma ação que funciona como um passo anterior à recuperação judicial. A Ambipar culpa diretamente o ex-CFO, João Arruda, pela assinatura desse aditivo com o Deutsche Bank, alegando que ele agiu sem o conhecimento e a aprovação do Conselho de Administração. O antigo diretor financeiro, por sua vez, nega as acusações e defende que o aditivo trouxe benefícios. Enquanto isso, os investidores se descabelam diante de uma pergunta: onde foi parar o caixa da Ambipar? Parece, no mínimo, contraditório que a empresa tenha pedido uma reestruturação com uma dívida de 616 milhões de reais, se ostentava uma posição de caixa de quase 5 bilhões de reais no fim do segundo trimestre. A Ambipar justifica que precisa da proteção judicial para se proteger de um efeito cascata de vencimento das suas dívidas. Mas os credores começaram a tentar rastrear o caixa da empresa e acharam só 80 milhões de dólares, mais ou menos uns 400 milhões de reais, segundo fontes da imprensa. A preocupação é que a Ambipar alegue falta de caixa para honrar compromissos, apesar dos bilhões reportados em seu demonstrativo financeiro. Segundo analistas, a moral dessa história é: esse serve como mais um daqueles episódios educativos que mostram que preço e fundamentos não podem ficar descorrelacionados para sempre. E se o fundamento não converge para o preço,
fatalmente é o preço que convergirá para o fundamento, como foi o caso da Ambipar. Bom, gente, por hoje é isso. Eu sou a Bia Azevedo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. Até a próxima!